Bom, hoje iremos realizar o experimento da aula prática 11, que tem como título a verificação de presença de amido em alimentos. O meu grupo é composto por mim, Laina, pela Gabriele, Maria Islane, Daiane e Yasmin. O objetivo desse experimento é verificar a presença de amido na composição dos alimentos, empregando o Lugol como indicador. Como foi exposto no nosso roteiro, não necessariamente a gente teria que usar o Lugol. Poderia ser usado tanto o Lugol como o iodo. No nosso caso, a gente vai usar o iodo como o nosso indicador. Na parte experimental do experimento, os materiais que a gente vai utilizar são uma colher para imitar uma espátula, um pires para imitar uma placa de Petri, seria o Lugol, mas vamos utilizar o iodo, e amostras de alimentos. Eu fiquei com a amostra de amido de milho, de sal e uma bolacha. Porém, irão ter as amostras de batata, pão, clara de ovo, maçã, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, macarrão, arroz cru, e que foram divididos entre nós 5. A base de comparação entre esses alimentos para a gente saber se terão amido ou não vão ser o sal, a amostra de sal e o amido, já que um contém amido, obviamente, o outro não contém. Onde o que não contém amido, que é o sal, a coloração vai ficar laranja. E o que contém amido, que é o amido de milho, a coloração pode ficar azulada, mas por preto a gente pode enxergar preto também, e até mesmo roxo. Então, esses dois alimentos vão ser a base de comparação do resto dos alimentos que a gente vai realizar aqui no experimento. Bom, dando início à prática, vamos pegar primeiro aqui o sal, colocar aqui no primeiro pires. Agora vamos pegar o amido, colocar aqui no segundo pires, mais um pouco. Esses dois vão ser a nossa base de comparação com os outros alimentos. E por último, mas não menos importante, vamos pegar a bolacha e colocar aqui no terceiro pires. Agora vamos pegar aqui com conta-gotas o iodo e adicionar primeiramente no sal. 3 gotinhas. Aqui. Como vocês podem ver, ficou laranja, né? Agora aqui no amido de milho. Vocês observarem aqui, a coloração é diferente do que ficou no sal. Ficou meio mais puxado para um preto, mas é um azul escuro mais virado para roxo, viu, gente? Para vocês observarem melhor. Então, a questão de comparação no sal e no amido de milho. Por último, vamos colocar aqui na bolacha para comparar se ela vai ficar laranja, porque não tem amido, ou se ela vai ficar na coloração mais azulada, porque contém amido. Vamos ver. Vocês podem observar, ela ficou na coloração azulada, igual ao amido. Então, podemos tirar disso que na composição da bolacha existe amido. Então, pessoal, dando continuidade à nossa prática 11, agora eu vou realizar o experimento com os seguintes materiais, que são: o alimento será o pão, a maçã, a batata inglesa. Irei usar o conta-gotas para pingar a tintura de iodo.
E o iodo que eu irei utilizar será esse. Agora, iremos pingar uma gota de iodo em cada um desses alimentos e ver o que acontece. Então, foi possível observar que após pingar algumas gotas de iodo nos alimentos, na amostra de alimentos, a gente observou a coloração preta em dois desses alimentos, que foi o pão e a batata, certo? Já a maçã, a coloração ficou laranja. Os alimentos que contêm amido são os que estão com a coloração preta, certo? Então, o pão e a batata contêm amido, já a maçã não contém. Olá pessoal, sou Maria Islane e aqui eu trouxe 3 amostras. A amostra de farinha de trigo, de farinha de milho e clara de ovo. E aqui temos a tintura de iodo a 2%, que é justamente para a gente saber se essas amostras possuem amido de milho ou não. Então, primeiramente eu vou adicionar algumas gotas da tintura de iodo em cada uma das amostras e ver a coloração que vai resultar. Então, como vocês podem observar, tivemos 2 amostras, a farinha de trigo e a farinha de milho, que ficou preta, na coloração meio que preta ou azulada, e a clara de ovo na coloração alaranjada. Em comparação, essas duas possuem amido de milho, que ela ficou na coloração semelhante em comparação ao amido de milho, e essa ficou na coloração alaranjada, que comprova que não possui amido de milho, porque ficou semelhante à coloração do sal. Gente, dando continuidade aqui ao nosso experimento sobre a verificação da presença de amido nos alimentos, a gente vai utilizar agora o arroz cru, macarrão cru também e a farinha de mandioca. A gente vai utilizar também o iodo com a solução 2% para ser o indicador, já que a gente não tem um indicador se tem amido ou não. Aí a gente vai observar 2 parâmetros, a mudança de cor, que se ela ficar laranja, não tem presença de amido. Se ela ficar a cor mais arroxeada, mais escura, tem a presença de amido. Vai ficar algumas gotinhas do iodo sobre o alimento e vamos observar. A gente pode observar que os 3 alimentos eles ficam com a cor mais escura, então a gente pode indicar que esses 3 alimentos, tanto o arroz cru como o macarrão e a farinha de mandioca, têm a presença de amido, ou seja, esses alimentos eles têm que ser consumidos com moderação pelas pessoas que têm diabetes, porque eles possuem esse tipo de açúcar. Olá a todos, meu nome é Daiane e darei continuidade à prática 11 respondendo as 3 questões do pós-laboratório. Primeira questão, caracterizar quimicamente o amido e explicar a importância do mesmo para os seres vivos. Quimicamente, o amido ele é conhecido como um polissacarídeo, pois ele apresenta vários monossacarídeos, alfa-glicose. Sua fórmula é representada por 6 carbonos, 10 hidrogênios, 5 oxigênios e fisicamente ele é caracterizado por um pó ou granulado branco, inodoro e insípido, insolúvel em água fria ou álcool. Sua estrutura molecular é de um polímero, que é a junção de 2 polissacarídeos, que é a amilose e a amilopectina, certo? Bom, o amido, ele é um tipo de carboidrato que pode ser encontrado em abundância na natureza. É de origem vegetal, disponível principalmente em grãos de cereais e raízes. Entre eles nós podemos destacar a batata, batata doce, trigo, mandioca, milho, arroz e aveia.
Sua fórmula, como já foi dito, pode ser representada por 6 carbonos, 10 hidrogênios, 5 oxigênios, certo? E ele atua como uma fonte de energia para as plantas superiores e para os seres humanos. Uma alimentação rica em amido e glicose garante um teor energético que melhora o desempenho nas atividades do nosso dia a dia. Trouxe também a representação da estrutura molecular dos 2 polissacarídeos do amido, que é a amilose e a amilopectina. Segunda questão, indiquem quais alimentos devem ser inseridos de modo controlado por pessoas diabéticas. Aí temos destaque aveia, abacate, peixes de águas frias e profundas, cortes magros de carne vermelha, iogurte light, leguminosas e amêndoas. Bom, o diabetes é uma doença que em grande parte está associada aos tipos de alimentos ingeridos pelos indivíduos, certo? Para que possa evitar ou controlar o diabetes, o indivíduo tem que fazer uma dieta equilibrada, rica em fibras e sem muitos carboidratos. E dentro dessa dieta está esses alimentos. Temos outros tipos de alimentos, só que eu destaquei apenas esses para que pudesse enfatizar. A aveia. A aveia é um alimento rico em fibra solúveis e ela é muito recomendada para os portadores do diabetes tipo 2. O abacate é uma fruta, apesar de ser gordurosa, mas apresenta uma gordura saudável. Peixes de água frias e profundas, no caso a sardinha, salmão, o atum, eles trazem benefícios para a saúde porque diminuem a concentração da glicose por serem fontes ricas de ômega 3. Aí nós temos também cortes magros de carnes vermelhas. A carne vermelha tem micronutrientes como a vitamina B12 e o ferro. O iogurte light, certo? Ele tem baixo teor de gordura saturada. Então, ele é recomendado sim para pessoas que são portadoras de diabetes. Leguminosas, no caso feijão, grão de bico, ervilha e lentilha, entre outros, são ricos em fibras e são fontes de proteínas. As amêndoas são ricas em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são as chamadas gorduras boas. Qual a função desempenhada pelo Lugol durante o experimento? Nós utilizamos o iodo, certo? E a função do Lugol ou do iodo é identificar a presença de amido nos alimentos. Bom, a nossa prática ela foi realizada com o iodo, que pode ser encontrado em farmácias, mas se fôssemos utilizar o Lugol, nós poderíamos preparar o mesmo, dissolvendo-se 5 gramas de iodo e 3 gramas de iodeto de potássio em 100 ml de água, certo? Espero que vocês tenham compreendido.